Capítulo 4. A avó. Não me estenderei no relato do meu prazer ao chegar em casa, da minha felicidade enquanto estive lá, desfrutando um breve período de descanso e liberdade naquele lugar querido e familiar, entre os que me amavam e a quem eu amava, e da minha tristeza ao ser obrigada a lhes dizer mais uma vez um longo adeus. Mas digo que voltei com vigor renovado ao meu trabalho, uma tarefa mais árdua que possa imaginar qualquer um que não tenha sentido algo semelhante à infelicidade de ser responsabilizado pela assistência e orientação de um grupo de rebeldes perversos e turbulentos, e cujos esforços mais ingentes não conseguem obrigá-los ao dever, enquanto, ao mesmo tempo, é responsável também pela conduta desse grupo perante um poder mais alto, que obtém o que não pode ser conquistado, sem a interferência da autoridade superior, e que, ou por indolência, ou pelo medo de se tornar impopular diante daquele grupo rebelde, se recusa a oferecer ajuda. Só posso conceber poucas situações mais ameaçadoras que aquela em que, por mais que você deseje o sucesso, por mais que trabalhe por cumprir o seu dever, tem os esforços frustrados e reduzidos a nada por aqueles abaixo de você, e injustamente censurados e mal avaliados por aqueles acima. Por medo de abusar da paciência do leitor, o que eu talvez já tenha feito, não relacionei nem a metade das tendências inquietantes dos meus pupilos, ou dos problemas resultantes das minhas pesadas responsabilidades. Mas meu propósito, ao escrever as últimas páginas, não foi divertir, e sim beneficiar aqueles a quem elas possam interessar. Quem não tem interesse nesses assuntos, sem dúvida, saltaram-nas com um olhar apressado, e quem sabe, com uma maldição contra a prolixidade do escritor. Mas se algum pai recolheu delas uma sugestão útil, ou uma infeliz governanta recebeu o menor benefício, considero-me bem gratificada pelos meus trabalhos. Para evitar problemas e confusão, tomei meus pupilos um por um e examinei suas várias qualidades, mas isso não dá a ideia adequada do fato de ser responsável pelos três juntos. Como é em geral o caso, todos se determinavam a ser maus e aborrecer a senhorita Grey e provocar a sua ira. Às vezes, nessas condições, de repente me ocorria um pensamento: se eles pudessem me ver agora, referindo-me evidentemente aos meus amigos em casa,
e a ideia de como eles teriam pena de mim me fazia ter pena de mim mesma, uma pena tão grande que tinha dificuldade em conter as lágrimas. Mas eu as continha, até que meus pequenos supliciadores saíam para a sobremesa ou para dormir, minhas únicas perspectivas de libertação. E então, na felicidade da solidão, me dava o luxo de um acesso de choro descontrolado. Mas essa era uma fraqueza a que eu não cedia com frequência. Minhas tarefas eram muito numerosas e meus momentos de lazer preciosos demais para que eu me permitisse dedicar muito tempo a lamentações inúteis. Lembro-me particularmente de uma tarde com muita neve, logo depois do meu retorno em janeiro. As crianças tinham subido do almoço, declarando em altas vozes a intenção de serem más. E mantiveram a decisão, apesar de eu ter falado até ficar rouca e cansada, todos os músculos da minha garganta na vã tentativa de convencê-los a desistir. Tinha acabado de prender Tom num canto, de onde, eu lhe disse, não poderia escapar antes de terminar a sua tarefa. Enquanto isso, Fanny havia tomado posse da minha bolsa de trabalho e estava revirando seu conteúdo, cuspindo nele durante o processo. Eu lhe disse para soltá-la, mas evidentemente sem sucesso. Jogue no fogo, Fanny, gritou Tom. E ela se apressou em obedecer. Dei um salto para arrancar a bolsa da lareira e Tom disparou para a porta gritando: Mary Ann, jogue lá fora a escrivaninha dela. E minha preciosa escrivaninha com minhas cartas e papéis, meu pouco dinheiro e todos os meus objetos de valor estavam a ponto de ser lançada da janela do terceiro andar. Corri para salvá-la. Enquanto isso, Tom tinha saído da sala e descia correndo as escadas, seguido por Fanny. Depois de salvar a escrivaninha, corri para alcançá-los. E Mary veio a galope atrás. Os três conseguiram fugir de mim e saíram da casa para o jardim, onde passaram a saltar na neve, gritando e berrando numa alegria exultante. O que eu poderia fazer? Se os seguissem, provavelmente não conseguiria alcançar nenhum deles. Só os faria ir ainda mais longe. Se não o fizesse, como iria trazê-los de volta para casa? E o que os pais pensariam de mim se vissem ou ouvissem os meninos fazendo algazarra na neve profunda e macia, sem chapéu, sem luva, sem botas? Enquanto fiquei nessa perplexidade, bem na frente da porta, do lado de fora, tentando forçá-los à submissão com olhares severos e palavras iradas, ouvi uma voz atrás de mim, exclamando em um tom áspero e penetrante: Senhorita Gray, será possível? Em nome do No que a senhorita está pensando? Não consigo trazê-los para dentro, senhor.
disse eu, voltando-me e encarando o Sr. Bloomfield. Os cabelos arrepiados e os pálidos olhos azuis a ponto de saltar das órbitas. Mas eu insisto que eles devem entrar, gritou ele, aproximando-se mais e aparentando total ferocidade. Então, o Senhor mesmo terá de chamá-los, por favor, pois eles não me ouvem, respondi, dando um passo para trás. Entrem imediatamente, seus moleques imundos, ou vou cobri-los de chicotadas. Urrou ele, e as crianças obedeceram instantaneamente. Está vendo? Eles entraram ao primeiro comando. Sim, quando o Senhor fala. E é muito estranho que, quando cuida deles, a senhorita não consiga um controle melhor que esse. E agora, lá estão eles, subindo a escada com os pés sujos de neve. Vá atrás e cuide para que estejam apresentáveis, pelo amor de Deus. A mãe desse senhor estava então hospedada na casa. E quando eu subi as escadas e passei pela porta da sala de visitas, tive a satisfação de ouvir a velha senhora falando em voz alta para a nora. Só consegui distinguir as palavras mais enfáticas. Meu Deus, nunca em toda a minha vida vi a morte deles tão certa quanto. Você acredita, minha querida, que ela seja uma pessoa adequada? Pode acreditar? Não ouvi mais nada, mas aquilo foi suficiente. A senhora Bloomfield, mais idosa, tinha sido muito atenciosa e educada nas relações comigo. Até aquele momento, eu a considerava uma anciã simpática, de bom coração e loquaz. Com frequência, ela vinha até mim e conversava num tom confidencial, acenando e balançando a cabeça, gesticulando com as mãos e os olhos, como faz certa classe de velhas senhoras, embora eu não conhecesse nenhuma que levasse tão longe essa peculiaridade. Chegava mesmo a simpatizar comigo pelos meus problemas com as crianças e, por vezes, a expressar por meias sentenças intercaladas de acenos de cabeça e piscadelas cúmplices a sua percepção da conduta imprudente da mãe ao restringir o meu poder e deixar de me apoiar com sua autoridade. Esse modo de afirmar desaprovação não era muito do meu gosto e, em geral, eu me recusava a aceitá-la ou a entender qualquer coisa além do que era dito abertamente. Pelo menos, nunca passei de um reconhecimento implícito de que, se as coisas estivessem ordenadas de outra forma, a minha tarefa não seria tão difícil e eu teria mais condições de orientar e instruir meus pupilos. Mas agora me via obrigada a ser duplamente cautelosa. Até então, apesar de ver que a velha senhora tinha defeitos, dos quais um era a disposição de proclamar suas perfeições, eu estivera sempre disposta a desculpá-los e dar a ela o crédito por todas as virtudes que reclamava, e até imaginar
outras ainda desconhecidas. A bondade, que tinha sido o alimento da minha vida durante muitos anos, tinham-me sido negada a tal ponto que recebi com alegria, reconhecida a sua simile mais insignificante. Não chegava a ser surpresa o meu coração ter acolhido calorosamente a velha senhora e sempre ter se alegrado com sua chegada e lamentado a sua partida. Mas agora as poucas palavras felizes ou infelizes, ouvidas de passagem, tinham transformado por completo as minhas ideias em relação a ela. Agora a via como uma pessoa hipócrita e falsa, uma aduladora, uma espiã das minhas palavras e atos. Sem dúvida, teria sido do meu interesse continuar a encontrá-la com o mesmo sorriso alegre e com o tom de cordialidade respeitosa de antes. Mas não fui capaz, mesmo que quisesse. A minha atitude se alterava com os meus sentimentos, e eles ficaram tão frios e distantes que ela não poderia deixar de notar. E tão logo notou, a sua atitude também se alterou. O aceno familiar se transformou numa mensura rígida. O sorriso gracioso deu lugar ao olhar de ferocidade de uma górgona. Sua loquacidade alegre se transferiu de mim para os queridos meninos e meninas, a quem ela adulava e tudo perdoava de maneira ainda mais absurda que a praticada pela mãe. Confesso que fiquei um tanto perplexa com essa mudança. Temia as consequências do aborrecimento dela e cheguei a fazer alguns esforços para recuperar o terreno perdido, com maior sucesso do que poderia ter esperado. Certa vez, por mera educação, perguntei pela sua tosse. Imediatamente, seu rosto comprido relaxou num sorriso e ela me brindou com uma história particular daquela e de outras enfermidades, seguida por um relato de sua resignação pia, contada no estilo enfático declamatório que lhe era comum e que não pode ser retratada em um texto escrito. Mas existe um remédio para tudo, minha querida, e é a resignação, um movimento de cabeça. Resignação à vontade de Deus, levantando das mãos os olhos. Foi o que me sustentou em todas as minhas provações e sempre com sucesso, uma sucessão de acenos de cabeça. Mas nem todo mundo pode dizer o mesmo, um balanço de cabeça. Porém, eu sou uma mulher pia, senhorita Gray, um movimento significativo de cabeça. E, graças a Deus, sempre fui mais um aceno. E nisso eu me glorifico, um enfático aperto das mãos e aceno de cabeça. E então, após vários textos das Escrituras citados ou aplicados com erro e exclamações religiosas repletas de ridículo no estilo de apresentação e na maneira de trazê-las à baila, quando não nas expressões em si, que abro mão de repetir aqui, ela se retirava, balançando a cabeçona
com ótimo humor, pelo menos com relação a si mesma, e me deixava com a esperança de que no final das contas era mais inepta que infesta. Na sua visita seguinte a Wellwood House, cheguei a dizer que estava feliz em vê-la, com uma aparência tão boa. O efeito foi mágico. As palavras que deveriam ser entendidas como um sinal de civilidade foram recebidas como um cumprimento elogioso. Seu rosto se iluminou. E a partir daquele momento, ela se tornou a pessoa mais gentil e afável que um coração poderia desejar, pelo menos na aparência. Pelo que então eu via nela e pelo que ouvia das crianças, sabia que para ganhar sua amizade cordial, só teria de dizer uma palavra de lisonja em cada oportunidade conveniente. Mas isso ia contra os meus princípios, e por falta dessas palavras, a caprichosa velha senhora logo me privou novamente do seu favor. E creio que também provocou muitos prejuízos secretos. Ela não poderia influenciar a nora contra mim, pois entre as duas havia uma aversão mútua, demonstrada por ela principalmente em difamações e calúnias, e pela outra, no excesso de fria formalidade de atitudes. Nem o maior excesso de bajulação da mais velha seria capaz de derreter a muralha de gelo erguida pela mais nova. Mas, com o filho, a velha senhora tinha mais sucesso. Ele ouvia tudo que tivesse a dizer, desde que ela conseguisse acalmar seu temperamento assustador e evitar irritá-lo com as próprias asperezas. Tenho razões para acreditar que ela reforçou de forma considerável o preconceito dele contra mim. Dizia-lhe que eu era vergonhosamente desleixada no trato com os meninos e que nem mesmo a sua esposa cuidava deles como deveria, e que era dele a obrigação de cuidar dos filhos ou eles se perderiam. Em função disso, ele com frequência se dava ao trabalho de observá-los pelas janelas quando estavam brincando, e às vezes os seguia pelo jardim e aparecia de surpresa diante deles, quando estavam chapinhando no poço proibido, conversando com o cocheiro nos estábulos ou rolando na terra de cultivo. E eu, enquanto isso, parada, cansada, depois de ter esgotado a minha energia em tentativas vãs de tirá-los dali. Ele também aparecia inesperadamente na sala de estudos, enquanto as crianças estavam tomando suas refeições, e as via derrubando o leite na mesa e sobre si mesmas, enfiando os dedos nas próprias canecas e nas dos outros, brigando sobre o que tinham para comer como uma ninhada de filhotes de tigre. Se naquele momento eu estivesse calada, estaria sendo conivente com a sua conduta desordeira. Se, como em geral o caso, eu estivesse erguendo a voz para impor a ordem, estaria usando violência indevida e dando às meninas um mau exemplo de linguagem e entonação grosseiras. Lembro-me de uma tarde de primavera, quando, devido à chuva,
eles não puderam sair, mas, por uma sorte notável, todos tinham terminado as lições e ainda assim decidiram não correr ao andar inferior para atormentar os pais. Uma travessura que me irritava muito, mas que nos dias chuvosos eu raramente conseguia evitar. Lá embaixo eles encontravam novidade e diversão, em especial quando havia visitas na casa. E a mãe deles, apesar de me ordenar mantê-los na sala de estudo, nunca os repreendia por terem saído, ou se preocupava em mandá-los de volta. Mas, naquele dia, eles pareceram satisfeitos com o local onde estavam. E o que era ainda mais maravilhoso, aparentavam estar dispostos a brincar juntos, sem depender da minha presença e sem brigar. Sua atitude era um tanto desconcertante. Estavam todos sentados no chão, junto da janela, sobre uma pilha de brinquedos quebrados e vários ovos, ou melhor, cascas de ovos, pois felizmente os conteúdos tinham sido retirados. Haviam quebrado as cascas e estavam triturando-as em fragmentos mínimos, com que finalidade eu não conseguia imaginar. Mas desde que ficassem calmos e não estivessem inegavelmente envolvidos em nenhuma maldade, eu não me importava. E com um sentimento anormal de repouso, sentei-me diante do fogo, dando os últimos pontos num vestido para a boneca de Mary Ann. Pretendia, quando tivesse terminado, escrever uma carta para minha mãe. De repente, a porta se abriu e a cabeça desbotada do Sr. Bloomfield olhou para dentro. Está tudo muito calmo aqui. O que vocês estão fazendo? Pelo menos hoje, nada de errado, pensei comigo mesma. Mas ele tinha uma opinião diferente. Depois de avançar até a janela e ver a atividade dos meninos, exclamou: "Que diabos vocês estão fazendo?" "Estamos triturando casca de ovo, papai", exclamou Tom. "E vocês ousam fazer essa imundície, seus demônios? Não veem a lambança que estão fazendo no tapete?" O tapete era uma capa marrom lisa de proteção. "Senhorita Gray, você não viu o que eles estão fazendo?" "Vi sim, senhor." "Você sabia?" "Sabia." "Você sabia e continuou sentada e permitiu que eles continuassem sem uma única palavra de censura?" "Não me pareceu que eles estivessem fazendo mal algum." "Mal algum? Veja só aquilo. Olha aquele tapete. Você já viu algo assim antes em uma casa cristã? Não é de se espantar que seu quarto não sirva nem para chiqueiro. Não é de se espantar que seus pupilos sejam piores que uma ninhada de porcos. Não é de se espantar. Ora, eu vou lhe dizer, isso é demais para minha paciência." E saiu, fechando a porta com uma pancada que provocou riso nas crianças. "É demais para minha também", murmurei, levantando-me e tomando o atiçador, revolvi repetidamente as cinzas, atiçando-as com uma energia injustificável. Consegui assim, sob o pretexto de melhorar o fogo, aliviar a minha irritação.
Depois desse dia, o Sr. Bloomfield passou a verificar constantemente se a sala de estudos estava em ordem. E como as crianças sempre sujavam o chão com fragmentos de brinquedos, gravetos, pedras, folhas e outros entulhos que eu não conseguia evitar que levassem para lá, nem obrigá-los depois a juntar, e que os empregados se recusavam a limpar para eles, eu tinha de gastar uma parte considerável dos meus momentos de descanso de joelhos no chão, organizando penosamente as coisas. Uma vez disse a eles que só iriam provar o jantar depois de terem recolhido tudo do tapete. Fanny poderia comer depois de recolher certa quantidade. Mary Ann depois de ter recolhido o dobro daquela quantidade. E Tom teria de recolher o resto. Facílimo de falar. As meninas fizeram sua parte, mas Tom se enfureceu sobremaneira. Voou sobre a mesa, espalhando o pão e o leite no chão. Bateu nas irmãs, chutou o balde de carvão, espalhando seu conteúdo. Tentou virar a mesa e as cadeiras e pareceu inclinado a transformar todo o conteúdo da sala em uma despensa Douglas. Mas eu o detive, mandei Mary Ann chamar sua mãe, segurei-o, apesar dos chutes e socos, gritos e execrações, até que a senhora Bloomfield fizesse sua aparição. Qual o problema com o meu filho? Quando o problema lhe foi explicado, tudo que ela fez foi chamar a babá para pôr ordem na sala de estudos e levar a ceia para o pequeno Sr. Bloomfield. Tom gritou triunfante, erguendo os olhos do seu prato, a boca quase cheia demais para poder falar. Ora, senhorita Gray, veja, recebi a minha ceia, apesar da senhorita, e não tive de recolher coisa alguma. A única pessoa naquela casa que tinha um pouco de pena de mim era a pajem, que tinha passado pelas mesmas aflições, ainda que em menor grau, pois não tinha a tarefa de ensinar nem a responsabilidade pelo procedimento dos seus pacientes. Ó, senhorita Gray, dizia ela, a senhorita tem problemas demais com esses meninos. Tenho de fato, Beth, e acho que você sabe como são as coisas. Sei mesmo, mas não me atormento por causa deles como a senhorita. Eu lhes dou um tapa vez ou outra, e nos pequenos dou umas chicotadas de vez em quando. E como dizem, não há nada mais que se possa fazer por eles. Mas por isso perdi o emprego. Perdeu, Beth? Ouvi dizer que ia sair. Ah, é verdade. A senhora me deu um aviso há 3 semanas. Ela me disse antes do Natal o que aconteceria se eu batesse neles de novo, mas não consegui manter a mão longe deles. Não sei como fazer, pois a senhorita Mary Ann é muito pior que as irmãs.